Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é o professor Claudinei. Vamos resolver as atividades de física do terceiro ano, as atividades do volume 5 do plano de estudo doutorado. Vamos resolver as atividades da semana 1 e semana 2 do volume 5. Então, primeira atividade. Um fio condutor de resistência elétrica igual a 0,5 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Determine a quantidade de calor dissipada por esse fio em joules. Letra A, 240 joules, letra B, 4 joules, letra C, 400 joules, letra D, 40 joules e letra E, 120 joules. Então, nessa primeira atividade, ele fala de efeito Joule, que é a quantidade de calor perdida dissipada por um fio quando é passada uma corrente elétrica por esse fio, durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Então, dados do exercício, a resistência do fio 0,5 ohms, a corrente I 2 amperes e o tempo que essa corrente passa é 2 minutos. 2 vezes 60 dá 120 segundos. Qual que é a quantidade de calor dissipada por esse fio em joules? Neste caso, temos o efeito Joule, quando a energia elétrica é transformada em calor, energia térmica. Então, quando é passada uma corrente elétrica, a perda de energia, alguma parte dessa energia é transformada em calor. As colisões das cargas elétricas com os átomos ou íons da rede cristalina dentro do fio condutor de corrente fazem com que sua temperatura aumente, convertendo parte da energia elétrica em calor. Então, devido às colisões das cargas, quando é passada uma corrente elétrica no fio, perda de energia que é transformada em calor, devido ao aumento da temperatura com as colisões das cargas elétricas entre si. Então, a quantidade de calor dissipada por esse fio é dada pela fórmula Q é igual a R vezes I ao quadrado vezes T, onde Q é o efeito Joule, é a quantidade de calor dissipada por esse fio. Q é a quantidade de calor, R é a resistência do fio, I é a corrente que passa por esse fio e T é o tempo. Então, a quantidade de calor é igual a R vezes I ao quadrado vezes T. Substituindo os valores, onde R é igual a 0,5, a corrente é 2 ao quadrado vezes 120 segundos. Fazendo a multiplicação, obtemos que a quantidade de calor dissipada por esse fio é 240 joules. Então, resposta correta, letra A. A quantidade de calor dissipada por esse fio através do efeito Joule das colisões das cargas elétricas com os átomos, fazendo com que a temperatura aumente e convertendo parte da energia elétrica em calor, é igual a 240 joules. Resposta, letra A. Exercício número 2. Em relação ao efeito Joule, assinale o que for correto. O efeito Joule só ocorre em altas temperaturas? Não, está falso. O efeito Joule ocorre em qualquer temperatura, desde que haja corrente elétrica. O efeito Joule, ou a quantidade de calor perdida, dissipada, é igual a resistência vezes corrente ao quadrado vezes o tempo. Ou seja, o efeito Joule não ocorre somente em temperaturas altas. Ele pode ocorrer em qualquer temperatura, desde que haja corrente elétrica que passe por um fio. Item B. O efeito Joule surge devido às colisões entre os portadores de cargas e os átomos que compõem a rede cristalina do material? Sim, está correto. São essas colisões que elevam o grau de agitação das partículas do condutor. Ou seja, devido a essas colisões entre os portadores de cargas e os átomos que compõem a rede cristalina, há dissipação de energia elétrica em forma de calor e ocorre aumento da temperatura quando passa uma corrente elétrica no fio. Então, item B está correto. Item C. É possível controlar a perda de energia pelo efeito Joule aumentando-se a intensidade da corrente elétrica? Não, está falso. O efeito Joule é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Então, se a gente aumenta a intensidade da corrente elétrica, o efeito Joule também vai aumentar. Então, não é possível controlar a perda de energia por efeito Joule. E sim, você está aumentando
a perda dessa energia por efeito Joule quando você aumenta a intensidade da corrente. Item D. A quantidade de calor que é dissipada pelo efeito Joule é inversamente proporcional à resistência elétrica do material? Não, esse item está errado, pois, além de ser inversamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica, ele também é diretamente proporcional à resistência. Então, a quantidade de calor que é dissipada pelo efeito Joule é diretamente proporcional à resistência elétrica do material. Ou seja, se você aumenta a resistência, você aumenta o efeito Joule. Ou seja, você aumenta a quantidade de calor que é dissipada pelo efeito Joule quando você aumenta a resistência elétrica. Então, o item D está errado. Item E. Materiais condutores não estão sujeitos ao efeito Joule? Muito pelo contrário, materiais condutores, eles conduzem a corrente elétrica. Então, eles estão sujeitos, sim, ao efeito Joule. Se há corrente, há efeito Joule. Então, como esses materiais conduzem a corrente elétrica e a corrente elétrica há efeito Joule. Então, materiais condutores estão sujeitos ao efeito Joule. Tranquilo? Então, item correto, item B. O efeito Joule surge devido às colisões entre os portadores de carga e os átomos que compõem a rede cristalina do material. Exercício número 3, o exercício do Enem de 2016. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações de 220 volts, que é a tensão, e a potência está variando de 4.400 watts a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser. Então, o que o exercício fala? Ele fala que para instalar no chuveiro, as especificações dele é 220 volts, que é a tensão da rede, e a potência varia de 4.400 a 6.800 watts. Só que para uma maior margem de tolerância, para uma maior margem de segurança nessa instalação, recomenda-se uma tolerância de 10% em relação à corrente que passa no fio. Então, deve-se fazer um dimensionamento em relação à potência e à corrente elétrica que estão previstas, com uma margem de 10%. Então, ele fala qual que é o valor da corrente máxima que o disjuntor deve suportar. Então, dados. A tensão é 220 volts, a potência mínima 4.400 watts, a potência máxima 6.800 watts. Como ele quer a corrente máxima que pode passar nesse chuveiro, vamos analisar tudo em relação à potência máxima. Então, temos que a tolerância próxima de 10%. Então, a potência máxima é 6.800 mais 10% de 6.800. Então, a potência máxima é 6.800 watts e mais 10% de 6.800 é 680 watts. Então, a potência máxima é 7.480 watts. De posse dessa informação, podemos calcular a corrente que pode passar nesse disjuntor. A corrente máxima vai ser, nós temos que a potência máxima é igual a tensão vezes a corrente máxima. A potência máxima é 7.480 watts, que é igual a 220 vezes a corrente máxima. Assim, a corrente máxima é 7.480 dividido por 220 dá 34 amperes. Como ele quer um valor com uma maior segurança, vamos pegar um valor um pouco acima, que é 35 amperes. Então, resposta correta, letra D. O valor da corrente máxima que pode passar sem que o disjuntor desarme é 35 amperes. Então, tendo uma corrente maior do que esse valor, o disjuntor ele desarma e não é passada a corrente. Exercício número 4.
No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts a sua tensão, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.400 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules dividido por quilo vezes graus Celsius. E a densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente. Então aqui nós temos um gráfico com 3 situações do chuveiro. Uma curva para o morno, uma curva para o quente, que é o 2, e uma curva para o superquente, que é o 3. Então, vamos pegar algumas temperaturas características para um ponto. Então, vamos pegar para a vazão específica de 3 litros por minuto, vamos pegar os dados referentes ao superquente, que é o 3 para a temperatura, e para o morno, que é 1. Então, para o superquente, temos a temperatura de 32 graus Celsius, que é a vazão de 3 litros por minuto. E para o morno, que é o ponto 1, temos a temperatura de 12 graus Celsius, que é o ponto referente à vazão de 3 litros por minuto. Temos alguns dados do exercício. Para a tensão 220 volts, a potência do superquente 6.500 watts, temos o calor específico da água e a densidade da água. Temos a temperatura para o superquente, que é 32 graus Celsius. Temos a temperatura para o morno, que é 12 graus Celsius. E temos a vazão, tanto para o morno como para o superquente, que é 3 litros por minuto. De posse dessas informações, vamos calcular a potência. Então, para calcular a potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo, onde T é o tempo e Q é a quantidade de calor. Só que a quantidade de calor pode ser dada também pela fórmula: massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura dividido pelo tempo. Então a potência é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura dividido pelo tempo, onde M é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação da temperatura. Assim, temos que a temperatura para o superquente é 32 graus Celsius e a temperatura para o morno é 12 graus Celsius para a mesma vazão. Estamos pegando as temperaturas para a mesma vazão. Então, para a vazão de 3 litros por minuto, a temperatura do morno 12 graus Celsius e a temperatura do superquente 32 graus Celsius. Então, vamos calcular a relação entre a potência do morno, o P do morno, e a potência do superquente, que é o P super. Então, a potência do morno em relação à potência do super. A potência, massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura do morno, dividido pelo tempo. E dividido tudo pela potência do superquente. A potência do superquente, massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura do superquente. Como temos massa vezes o calor específico dividido pelo tempo, tanto no numerador como no denominador, podemos cancelar esses itens. Então, a potência do morno dividido pela potência do superquente pode ser dado pela fórmula: temperatura do morno dividido pela temperatura do superquente. Então, a potência do morno dividido pela potência do super é igual a 12 dividido por 32. 12 dividido por 32 dá 3/8. Então, a potência na condição do morno corresponde a 3/8 da potência na condição superquente. Então, a resposta correta, letra D. A potência na condição morno corresponde a 3/8 da potência na condição no superquente. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.